apenas água. Veja, moléculas de água batem aqui, moléculas de água batem aqui também e, ocasionalmente, passam ou não passam. Mas moléculas de glicose não existem aqui, só existem moléculas de glicose aqui. As moléculas de glicose se chocam e não passam. As moléculas de água podem passar, tanto por aqui quanto por aqui. Mas as moléculas de glicose que se chocam aqui não passam. Resultado prático disso: o fluxo de moléculas de água da esquerda para a direita é maior que o fluxo de moléculas de água da direita para a esquerda, o que nos leva a uma nova situação onde os níveis se equilibram assim. Repare, o solvente aqui ficou num nível bem mais baixo, ou seja, passou o solvente para cá. A solução foi diluída pela passagem do solvente. Chamaremos então de pressão osmótica a pressão que fez a água passar em maior quantidade do solvente para a solução, diluindo a solução. Essa ideia de pressão osmótica nos leva a precisar uma medida da pressão osmótica. Como vamos então determinar? É fácil. Nós vamos determinar qual a pressão que impede a osmose. Me acompanhe no esquema. Veja, vamos chamar de pressão osmótica a pressão que deve ser feita sobre a solução para impedir a entrada de solvente. Eu impeço a entrada de solvente pressionando este lado, ou seja, eu tenho que fazer força sobre uma área. Lembre, por favor, que força sobre área é pressão. Eu preciso de uma pressão para impedir a osmose. Repare que esse termo é traidor. Todo mundo pensa assim: pressão osmótica é a pressão da osmose tão natural. Não é isso não. Por favor, preste atenção. Pressão osmótica é a pressão que é necessária para impedir a osmose, para bloquear a osmose, fazer com que a osmose não ocorra. Bem, as fórmulas para a pressão osmótica são incrivelmente semelhantes às fórmulas para gases. Você lembra do PV igual a nRT? Vamos ficar com o P e chamar o P de π, a pressão osmótica. Jogamos o V para o outro lado, ficamos com N sobre V. N sobre V, número de mols por volume é molaridade. Ou seja, a primeira fórmula para a pressão osmótica é π igual a mRT. π, a pressão osmótica. M, a molaridade. R, a constante dos gases. E T, a temperatura Kelvin. Ou seja, para soluto molecular, vale π igual a mRT. E se o soluto for iônico? Introduzimos o fator de Van Hoff, como sempre fizemos. Então, para soluto iônico, π igual a mRTI. Bem, então tudo mudou e tudo continuou a mesma coisa. Repare, a grande diferença que temos que fazer é se o soluto é molecular ou se o soluto é iônico. Soluto molecular, direitinho a fórmula, π igual a mRT. Se o soluto gera íons, π igual a mRTI, o nosso amigo I, fator de Van Hoff. Sem problemas, está na hora. Está na hora mesmo. Vamos fazer exercícios. Tem-se duas soluções aquosas, ambas de concentração 0,1 molar. Uma de cloreto de sódio e outra de cloreto de magnésio. Diga se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Bem, observe. As duas soluções são uma de cloreto de sódio, NaCl, e a outra de cloreto de magnésio, MgCl2. Observe bem, o número de íons gerados é diferente. NaCl gera 2 íons, então o nosso I, fator de Van Hoff, será 2. Para o cloreto de magnésio, MgCl2, são 3 íons, 1 de magnésio e 2 de cloro, 2 de cloreto, ou seja, 3 íons ao todo, então o I, o fator de Van Hoff, será 3. E agora vamos então analisar as frases pensando desta maneira. A solução de cloreto de magnésio é melhor condutora de eletricidade. Claro que sim.
A solução de cloreto de magnésio tem mais íons, consequentemente tem uma concentração de íons maior, o que faz com que a condutividade elétrica seja melhor. As soluções têm a mesma normalidade. Mesma normalidade? Claro que não. NaCl, X é 1, MgCl2, X é 2. Então, a solução de NaCl será 0,1 normal, enquanto que a solução de cloreto de magnésio será 0,2 normal. Logo, as normalidades são diferentes. A solução de cloreto de sódio congela a uma temperatura inferior à da solução de cloreto de magnésio. Bem, vamos analisar. Quem é que tem o I maior? O cloreto de magnésio, no qual o I vale 3. Então, no cloreto de magnésio, o efeito crioscópico é maior. Logo, a solução congela a uma temperatura menor. Claro, o efeito é mais intenso. Vai ter um delta de Tc maior. Logo, o congelamento vai ser numa temperatura mais baixa para o cloreto de magnésio e não para o cloreto de sódio. A afirmação está errada. As soluções apresentam a mesma pressão osmótica. Claro que não. O I é diferente. O I é diferente para o NaCl e para o MgCl2. Numa I é 2, na outra I é 3. Claro que a pressão osmótica não é igual. Os pontos de ebulição das duas soluções são iguais aos da água pura. Essa aí, só rindo. Seriam iguais aos da água pura se não existissem as propriedades coligativas. Ou seja, se nada do que nós estudamos nessa aula valesse. Claro que não, a afirmativa chega a ser engraçada. Vamos então a um último exercício que extraímos de uma prova do ITA. Temos 3 soluções de açúcar em água, 1, 2 e 3. As soluções 1 e 3 são postas em copos distintos. Com a solução 2, enchemos 2 saquinhos de celofane em forma de envoltório de salsicha. Os saquinhos são suspensos por um fio nos 2 copos, conforme mostra o esquema. Os saquinhos não vazam, todavia, seu conteúdo muda de volume conforme assinalado no desenho. Qual a ordem crescente de concentração das soluções? Observe comigo no desenho. 2 vazou para 1. O saquinho murchou, ou seja, passou água da solução 2 para a solução 1. A solução 2 está tentando diluir a solução 1. Logo, 1 é mais concentrada que a 2. Aqui, observe, passou água de 3 para 2. 3 está diluindo a 2. Quer dizer que a 2 é mais concentrada do que a 3. Se a 2 é mais concentrada do que a 3, qual é a ordem geral? 1, depois 2, finalmente 3. Ou seja, 1 é a solução mais concentrada de todas. 3 é a solução mais diluída de todas. Vamos então agora às nossas dicas de estudo. Bem, a minha dica de estudo para você é a seguinte. A gente gosta mais de fazer exercício com conta. Um exercício no qual você acha 0,47 e acerta. É sempre mais emocionante acertar um número do que um conceito. Mas essa é a minha dica para você. Os exercícios conceituais são mais importantes. Parecem mais bobos. Não são, não. Exercícios como esse último que nós vimos, onde precisamos decidir uma ordem de concentrações, sem, na verdade, ter feito conta nenhuma, olhando apenas o que aconteceu, são muito mais importantes em propriedades coligativas do que os exercícios com cálculos. Claro que você vai fazê-los com cálculos também, mas eu vou ficar muito satisfeito se você acertar e entender todos os exercícios conceituais. Veja só, isso é que importa, entender o fenômeno. Fazer a conta certa é consequência. Bom trabalho para você. O tema da aula de hoje foi propriedades coligativas. Vimos as seguintes propriedades coligativas: a tonoscopia, a ebulioscopia, a
crioscopia e, por último, a osmoscopia, conhecida genericamente por osmose. Bons estudos! Meu querido professor, minha amiga professora, eu estou cansado de escutar e não concordo em hipótese alguma a frase propriedades coligativas é chato. Meu Deus, como é que pode ser chato uma coisa onde eu posso colocar exemplos reais? Falar de água evaporando, falar de pressão de vapor, que é uma coisa que está ligada ao clima. Cabe a gente descobrir como motivar o nosso aluno. Todo mundo sabe que água com sal é usado para refrigerar uma cerveja, alguma coisa que eu preciso manter gelada. O que a gente precisa é puxar esses exemplos do dia a dia. A biologia vive se queixando que a gente não ajuda na pressão osmótica. Vamos dar um jeito, vamos ajudar, vamos trabalhar juntos. O trabalho em equipe é a chave de qualquer sucesso. Por favor, vamos lá, vamos trabalhar sério, trabalhar juntos como um time. E como um time, vamos ganhar. Bom trabalho para todos nós.